Começando o programa de hoje, já agradecendo a sua participação de estar abrindo a sua casa para o Estúdio Gourmet começar. Com oferecimento de Romanza, uma loja sensacional aqui na 9 de julho, número 1900, espaço 9, onde a Romanza, estacionamento próprio, loja climatizada e a realização do seu sonho está aqui na Romanza. Um grande abraço para o Chico da Romanza, que anda por todo o estado de São Paulo, levando assim o nome da Romanza para São Paulo. Mas a Romanza, uma marca nacional, Brasil inteiro. Você que identificar a marca Romanza, vá até lá. Romanza, ó, qualidade nos seus móveis. Também Mandiari, qualidade na alimentação, Grilo da Esquina da Picanha, produtos, ó, picanha não tem igual a do Grilo, Esquina da Picanha, uma picanha de primeiríssima qualidade. Também equipamentos da Brachef. Brachef é um equipamento que não pode deixar de estar no seu negócio, porque é o Easy Cook, cozinha fácil. E também todos os nossos ingredientes do Empório Pirana, Estrada da Malota, Avenida Gumecindo Barranqueiros, 1252, onde você tem qualidade nas carnes, verduras e legumes, toda a parte de padaria e também os ingredientes mais sofisticados, como o do nosso risoto de hoje, que você encontra tudo lá no Empório Pirana. E hoje um convidado também muito especial que vai degustar esse risoto usando queijo brie, raspas de limão siciliano, amêndoas e damasco. Não pode ficar ruim. Esses ingredientes de primeira qualidade lá do Pirana e o nosso convidado muito especial, o Anderson Zanquim, da TV Educativa. Anderson, prazer de te receber aqui na nossa cozinha, a Cozinha Romanza, que está de portas abertas, viu? Vem aqui durante o dia também tomar um cafezinho com a gente. Nossa, eu que agradeço. Muito obrigado do convite, loja lindíssima e olha só, já tô com água na boca aqui para experimentar esse risoto, ó, delícia. Olha, o pessoal que fica realmente aí esperando a receita, uma receita fácil, para semana que vem a gente tem programado uma salada fatuche e também um tabule. Também todos os ingredientes lá de Empório Pirana e tudo muito fresquinho. Hortelã, pepino, pãozinho sírio cortadinho e torrado. É uma receita fácil para semana que vem. A receita dessa semana é um risoto de arroz arbóreo. Eu já vou passar os ingredientes, mas antes eu queria conversar um pouquinho com o Anderson sobre essa trajetória, né, Anderson? Você que fez jornalismo. Exatamente, eu estudei jornalismo, comecei na verdade como ator, né? Fiz televisão e cinema, estudei um pouquinho, fiz muito tempo de teatro e aí me encantei com o jornalismo e a televisão, foi meio que acontecendo por acaso. E hoje estou muito feliz, estou trabalhando na área, consigo trafegar pelos dois lados, tanto do entretenimento quanto do jornalismo puro e de informação. E trabalhar bastante. Não tem dúvida. Como é que foi o começo desse sonho? Como é que foi despertar para a carreira e querer fazer o jornalismo? Primeiro foi ator? Primeiro eu queria ser ator, eu comecei depois do teatro, fui estudar televisão e cinema assim que eu terminei o ensino médio. E os meus pais começaram a cobrar um diploma, né? E o que mais se aproximava de repente do que eu gostava era escrever. Eu sempre gostei muito de escrever, desde peças teatrais, enfim, tudo que aparecia, poemas. E aí eu fui pro jornalismo para escrever. Chegou lá no jornalismo, como eu já vinha da televisão e cinema, já tinha feito alguns trabalhos em televisão, os professores sempre me colocavam à frente da câmera e tal, e você acaba, né, abraçando a causa, e foi dali que eu desenvolvi. Despontei e comecei na televisão, e desde então eu já fiz vários trabalhos, passei por algumas emissoras. Que legal. Bom, essa trajetória toda, quanto tempo tem? Olha, eu fiz faculdade, me formei em 2011, formado, eu comecei em 2008. Só que eu comecei com televisão mesmo em 2005 eu entrei, 2008, 2000... Nossa, agora você me pegou, Fernando. Eu acho que em 2007 eu comecei com televisão. Eu comecei apresentando, eu apresentava um programa, pode falar nomes? Pode, sem problema. Comecei apresentando na JPTV, que retransmitia pela Band, aqui local, um programa de entrevistas. Okay. Depois eu fui pro Cinecult, também na mesma emissora, para fazer entrevistas de cultura. Trabalhava por produtoras freelancer, né, como repórter também. E depois, dentro do marketing político, que foi a minha grande escola, junto com a Cena 7, a Carla Trindade e todos os profissionais envolvidos, que lá eu aprendi realmente o jornalismo puro, né? Legal. Porque você sai da faculdade e depois você aprende. Uma base e depois você vai aprendendo. Exatamente, foi ali que eu comecei. Tá, e quer dizer, isso serve de incentivo para quem está fazendo uma faculdade ou um curso, enxergar que em pouco tempo, que aquela pessoa que se desponta realmente no meio tem condições de galgar uma posição melhor. Com certeza, Fernando. E uma coisa que é legal colocar, que eu até estava falando aqui nos bastidores com o pessoal,
que no meu começo eu comecei trabalhando muito de graça para os outros. Eu comecei, depois de graça, eu comecei a trabalhar a baixíssimo custo até você conseguir. Então, assim, o suporte dos pais é extremamente importante, a garra e determinação da pessoa que está na área, entendeu? Então, se é o que você gosta, vale a pena. Então, assim, realmente, como você falou, pouquíssimo tempo de carreira, já passei por praticamente todas as emissoras de Jundiaí. Muitas experiências. E é aquilo que eu falei, assim, você realmente precisa se dedicar e abrir mão de muita coisa. Eu abri mão de muita coisa, mas valeu a pena. Olha, um exemplo para você que está assistindo o programa de hoje, o Anderson Zanquim é um rapaz novo, que tem uma bela imagem, ele tem essa trajetória, mas é uma trajetória que você que está assistindo, às vezes você tem aí um filho, um sobrinho ou um neto que está nessa carreira, então assim, nunca desista dos seus sonhos. Seus sonhos são importantes e quando a pessoa vai atrás, com perseverança, acaba indo bastante bem. Com certeza. Bom, parabéns por enquanto, né? Por tudo que você fez. E nós vamos primeiro mandar um abraço pro seu Luiz, lá, comprador da Copersica, que está acompanhando o programa sempre com a gente ligado. Olha, a gente tem muito disso, né? Programa local, o pessoal encontra com a gente, com você também. Com certeza, todos os dias lá no programa a gente manda um beijinho, um recado. Meu Facebook bombou depois que eu entrei pro ao vivo, que eu fazia só reportagem. Eu entrei pro Boa Tarde todo dia. Muita gente carinhosa, manda beijo, pede abraço. E até na rua. Às vezes as pessoas nos param, mercado principalmente. Isso as senhoras param. Então é muito gostoso. Olha, o Anderson que apresenta um programa na TV Educativa. TV Educativa. O horário do seu programa, Anderson? É todos os dias ao vivo, da 1 às 2 horas, com reprises das 18h30 às 19h30. Programa ao vivo, a gente, olha, você que não sabe como é que funciona a televisão, o nosso programa é gravado, editado, o pessoal tá todo aqui. Ana, que tem dado um prazer de estar, a nossa produtora do Canal 25 sempre com a gente. Diego aí do outro lado da câmera. E os outros profissionais que estão aqui com a gente, como a Marilene, que trabalha comigo aqui nos bastidores da cozinha também. E é muito importante que a gente tenha uma equipe bastante coesa, uma equipe amiga. Com certeza, eu acho que o resultado final vale a pena por conta de toda essa produção. Não tem dúvida. Então, pro seu Luiz da Copersica, comprador da Copersica, amigo da gente e também para todo mundo que assiste o Canal 25, eu vou passar os ingredientes desse risoto que vai ficar uma delícia enquanto eu vou batendo papo com o Anderson Zanquim. Ingredientes para esse risoto que vai ficar uma delícia. Vamos lá? 250 gramas de arroz arbóreo ou carnaroli, 2 fatias bem generosas de queijo brie, 1 colher de sopa de manteiga, 1 dente de alho só para o começo do processo com um pouquinho de azeite, damascos cortados em cubos, amêndoas torradas, salgadas, laminadas e queijo parmesão. Alfaces e tomate cereja para decoração. Bom, sempre quando a gente começa o processo de fazer um risoto, a gente tem que ter um brodo, que é o quê? Um caldo de legumes ou um caldo de carnes brancas, normalmente. Olha, eu tenho aqui já um brodo preparado, que é um fundo de legumes, né, que já está preparado, para a gente dar início a esse risoto. Aqui eu tô com o fogo ligado e já vou começar todo esse processo do risoto, que é super tranquilo. Enquanto isso eu vou batendo papo com o Anderson, que também é uma pessoa que entende de gastronomia e tá todo dia aí com a televisão, mostrando também um pouco das delícias aqui de Jundiaí, né, Anderson? É assim mesmo, porque lá no nosso programa também tem a parte da culinária, né, que é de segunda, quarta e sexta. Então, e às vezes eu também tenho que colocar a mão na massa. Por sorte, meu pai, ele é chefe, é um chefe meio aposentado. Tá. E trabalhou muito tempo? Trabalhou muitos anos aqui em Jundiaí, abriu diversos restaurantes, teve buffet, enfim. E aí eu tenho que colocar a mão na massa, então eu aprendi um pouquinho. E aprendo muito com a Tânia, né? Que a Tânia já é macaca velha do programa, é a apresentadora de lá. Já tá acostumada a ficar no... Com certeza. Que legal. Olha, para começar o processo do risoto, um pouquinho de manteiga. Eu vou levar esse dente de alho só aqui no fundo da panela para que ele dê uma saborizada nesse tantinho de manteiga onde vai entrar o arroz arbóreo. Nesse meio tempo aqui, eu vou partir um pedaço do pastel assado do Pirana de palmito para que o Anderson conheça esse pastel assado lá do Pirana, que tem feito um sucesso, viu, Anderson? Ó, quantidade de recheio, né? E pastel assado, o crime é menor, né? Com certeza, não é pecado. Ó, o Anderson vai experimentar esse pastel assado para ver se tá uma delícia. Vamos lá. A nossa manteiga não pode deixar queimar. E eu já vou entrar aqui com a quantidade, olha, o dentinho de alho fora do processo. O nosso arroz arbóreo, 250 gramas de arroz arbóreo, aproximadamente, que vai dar essa primeira lubrificada aqui, ó, dentinho de alho vai servir só pra gente passar
nessa manteiga e no arroz. E daqui a pouquinho a gente vai começar a colocar o brodo e não deixar mais de mexer. Vamos também colocar um pouquinho do caldo de limão siciliano e algumas raspinhas para deixá-lo bem saborizado. Brodo, sempre quente, sempre aqui do lado, e começa o processo. Depois que o risoto começa a ser feito, a gente não para mais de mexer o risoto para a gente aproveitar a goma do arroz arbóreo, que é a parte mais importante do risoto, é a goma. Por isso o arroz carnaroli e o arroz arbóreo são os dois que mais goma tem para a culinária italiana. E o risoto, que é 100% da culinária italiana. Zanquin é italiano? É italiano, zanquin é italiano. E você que vem falando, a gente acabou aqui em off, conversar que tá tendo um documentário, alguma coisa que está sendo preparada para festa da uva. Para a festa da uva. O programa Boa Tarde está preparando uma série especial para homenagear e também trazer para a cidade de Jundiaí as histórias das famílias italianas, né? Os fundadores, colonizadores, e também contar um pouco da história da uva, do vinho, e trazer um pouco mais proximidade para quem não conhece e ficar mais próximo da nossa cultura, né? Ah, o pastel, gente, sensacional, viu? E realmente é sequinho, né? É, sequinho. O pastel assado, realmente a textura da massa é totalmente diferenciada. Eu tenho outro de queijo aqui, olha. Eu vou partir para vocês a quantidade de recheio do pastel lá do Pirano, do pastel assado lá do Pirano. Olha, tem realmente sido um sucesso esse pastel assado. Esse aqui vai para Ana, nossa produtora da Ana vai passar bem. Ana, pastelzinho assado pastelzinho assado lá do Pirana, que é uma delícia. A Marilene também vai experimentar. O Emerson vai experimentar outro pedacinho que está aqui na parte dos projetos aqui da Romanza, mas que são profissionais aqui esperando por você aqui na Romanza. Bom, essa parte do risoto, ó, todo tempo a gente mexe e agora eu já começo a colocar. Como é uma panelinha de fundo triplo, eu coloco o fogo mais baixo, que é pra gente poder aproveitar bem essa goma do arroz, que a gente não para de mexer e vai abastecendo ele sempre com o brodo. O brodo é muito importante para que não falte água para formar essa goma no risoto. Você estava comentando, seu pai trabalhou um tempo com cozinha. Isso, na verdade a vida toda. Todos os meus tios, eu venho de uma linhagem de chefes de gourmet, né? Todos tiveram casa de massas, tiveram pizzarias, restaurantes, a família inteira, sempre. Então, eu aprendo bastante. Minha mãe é mineira, então junta, né? Pé na cozinha toda hora. O Anderson, isso faz com que a gente tenha, assim, uma visão, vamos dizer, a gente tem um paladar mais apurado, por você ter a sua mãe mineira, porque a culinária mineira, diga-se de passagem, ela é uma remodelagem de todas as gastronomias aí que a gente pode imaginar. Minas Gerais é muito rico em elementos. Exato. Então a sua mãe sendo mineira, naturalmente ela cozinha bem. Exato. Né? Você se tornou uma pessoa assim que é mais aguçada no seu paladar? Eu acho que o que acontece é que a gente gosta mais do tempero, né? O tempero forte sempre atrai muito mais pessoas que gostam de uma comida mineira e tal. E meu pai é italiano, então muita massa, muito tomate, muito, enfim. Então eu acho que a gente acaba aprendendo a degustar mais, né? Bom, e qual que é a falta que você sente em Jundiaí em termos gastronômicos? Olha, na verdade eu acho que seria até um pecado a gente falar que Jundiaí falta alguma coisa nesse sentido, porque eu particularmente sempre falei que Jundiaí é a terra da gastronomia, tem de tudo, a gente encontra de tudo aqui na cidade. É óbvio que sempre cabe mais, mas eu particularmente, eu só sentiria falta de um restaurante mexicano, que eu gosto muito da comida mexicana. Tá. Um especial de mexicano que eu como em Campinas, lá, mas eu acho que no geral tá muito bom. Você gosta de qual? Do Cicenor? O nome dele, pode falar? Pode. É Dom Gabriel. Dom Gabriel. Dom Gabriel. É um restaurante mexicano. A gente não tem restaurante mexicano em Jundiaí, fica aí a brecha para você ou montar um restaurante mexicano em Jundiaí ou ir até Campinas degustar uma delícia. Os tacos, os nachos. Eu vou no rodízio já. Aí eu já como de tudo. Os burritos, enfim. Tem muita coisa boa que a gente vai começar nesse risoto aqui, batendo esse papo gostoso, né, interagindo aqui com o Anderson e falando um pouquinho, não Fernando, só da parte profissional, pois não. Uma dúvida minha, tem gente que faz o risoto com arroz normal, qual a diferença? Na verdade, o arroz arbóreo e o carnaroli, ele tem uma goma que é própria para a gastronomia italiana. Então a gente precisa dessa goma para que ele fique realmente no processo de risoto. Então não ficaria igual. A goma natural do arroz, só o arbóreo e o carnaroli a gente tem essa goma própria dele. Aí o que for aditivo perde a característica de risoto, né? Certo.
Mas nós vamos pro primeiro bloco de intervalos aí do Estúdio Gourmet. Vamos voltar já já com esse papo gostoso com o Anderson Zanquim, da TV Educativa aqui de Jundiaí, que é apresentador, começou aí como ator, e a gente volta já já diretamente da Cozinha Romanza. A gente já volta. Bom, pessoal, voltamos com o Estúdio Gourmet aqui da Romanza, conversando com o Anderson Zanquim. Bate-papo gostoso, a gente tá falando sobre viagem, sobre muita coisa gostosa que a gente vai levar até você, mas eu já tirei 2 pedaços aqui do nosso queijo brie, ó, peguei as partes mais molinhas e vai com essa casca do brie, é a casca dele mesmo, é uma parte mais grossa do próprio queijo. Nós vamos cortar aqui em alguns pedacinhos e como o nosso risoto, ele tá aqui num processo de temperatura alta ainda, a goma tá se formando, ó, o queijo brie vai todo para a panela, a gente vai distribuir esse queijo brie junto com o riso, né, com o arroz, aqui pra gente deixar ele bem harmonizado. Lembrando que como a gente não usa o vinho branco nesse processo, então nós vamos usar o caldo do limão siciliano, que também vai dar essa aromatizada no nosso risoto. Mas o Anderson estava falando um pouco das viagens alternativas aí, né, Anderson? E a gente falou um pouco de Bahia, de Fortaleza. Conta pra gente aí qual foi o último passeio aí dessas férias. Nessas férias eu estive na Bahia, fiquei lá 15 dias, mas a gente fica, é o que eu estava explicando pro Fernando, que a gente gosta de coisas alternativas mesmo. Então, ficar em praias desertas, fugir um pouco da muvuca. Bonito, Mato Grosso do Sul, a gente sempre vai, que é meio do mato, Pantanal. Então essas viagens, porque meu pai ele pesca, né? Ele sempre gostou de pescaria. Então ele primeiro conhece, depois leva a gente. Então é o tipo de coisa que a gente gosta de fazer. Olha, existe aí um bate-papo aí, né? Entre a gente, que todo lugar que a gente vai, a gente encontra jundiaense. Essa retórica é verdade? É verdade. Eu não me lembro, eu acho que uma vez que eu fui e não encontrei. Juro por Deus, jundiaense realmente está em todos os lugares. Em tudo quanto é lugar, uma vez, engraçado, a gente estava descendo um rio, era o Rio Sucuri, em Bonito, Mato Grosso. De repente, a nossa turma estava num bote e outra turma no outro. Jundiaí! Oh, vocês, não sei o que. E foi uma brincadeira. Eu falei, gente do céu. Tinha um muro lá em como é que chama, Itanhaém, tava escrito assim, que a língua de Jundiaí não te persiga. É engraçado, porque assim, é lógico que Itanhaém, em Cibratel, tem muita gente, né, de Jundiaí que tem casa lá, tem muita gente em Ubatuba, muita gente em Caraguá. São Sebastião é um reduto, tem inclusive uma rua que chama Rua Jundiaí. Olha lá só, em São Sebastião. Sabia disso. Agora a gente encontra gente na Ilha Bela, eu encontrei com gente em Salvador, na Praia do Forte, né? No Projeto Tamar. Eu encontrei com gente embarcando em Paris. Olha só. Carla Candioto.
Carla Candiotto estava em Paris e a gente foi embarcamos praticamente no mesmo voo. Mas é muito engraçado. E o jundiaense acaba conhecendo a gente também, porque a gente tá meio que figurinha carimbada na cidade, né? Mas eu costumo dizer que assim, Jundiaí é uma cidade de trabalhadores, né? Sim. É uma cidade onde as pessoas trabalham muito e elas acabam, obviamente, procurando lazer e viagens e tal. Então eu acho que é um pouco isso, né? Então você sempre vai encontrar, né? Tá. Olha, pessoal da NPA, que são nossos amigos também que respondem o Facebook, na verdade também gostam muito de viajar. E quais são aí os alternativos que você pode dar de dica pro pessoal e que você gosta que seja aqui por perto de Jundiaí, que não tem um gasto muito elevado e que o pessoal tenha condições de sair? Tá. Olha, eu acho que assim, a gente consegue se divertir com muito pouco. O que eu sempre falo é assim, que você consegue se divertir com quem você está. Se você está com uma turma bacana, sempre a viagem vai ser muito boa. Mas aqui, saindo de Jundiaí, você já tem Cabreúva, que tem os campings que são muito bons, que são custos muito acessíveis. A praia não é tão longe, também dá pra ir. Eu gosto muito pra São Vicente, que é maravilhoso. Também tem albergues bacanas lá, porque eu falo assim, que viagem, quando você sair de casa, você tem que sair pra curtir, não pra ficar gastando e tal. Então assim, essas coisas alternativas te possibilitam experiências incríveis, únicas e, olha, baixíssimos custos. Então eu indico o litoral aqui, o litoral paulista e também, o litoral paulistano e também aqui na nossa região tem tanta coisa boa. Eu falo que Jundiaí mesmo saiu daqui, Jarinu, eu já tô viajando. Coloquei já estamos fora, né? Já estamos fora. Ô Anderson, e o que você gosta de comer? Você gosta, assim, da gastronomia local? Por exemplo, se você estiver em Salvador, você gosta de um bolinho de peixe, você arrisca comer uma maniçoba, o que você... Porque, assim, o mineiro, normalmente ele já é meio metido na comida, né? Ele vai pro Ora Pronobis, ele vai pro porquinho não sei o quê, pra canjiquinha, pro xerém. E o que você, assim, guarda nas suas viagens, né? Te remete, por exemplo, a uma gastronomia diferente? Olha, eu costumo dizer assim, que eu vou até contar essa experiência, já que é a última, né, que eu tava na Bahia. Onde eu vou, eu costumo me ambientar e comer de tudo e vivenciar o local. Então, na Bahia, eu comi de tudo mesmo. Tanto que eu fui internado, olha só, tive uma intoxicação, sei lá, tive uma virose, enfim, porque eu comi muita coisa e eu realmente venci. Então, assim, é o que eu falo, você vai pra Bahia, não pode deixar de comer o acarajé, né? Você vai pra Minas, você tem que comer o feijão tropeiro. Então, assim, você vai pra cada local que você vá, a característica você tem que comer o que tem lá, né? Tem lá. Então eu como de tudo, Em Jundiaí, com certeza, o que eu mais gosto são as pizzas. Então quem tá nos assistindo e não é da cidade pode vir aqui, sem dúvida. Entrou em qualquer pizzaria, vai comer uma boa pizza. Boa pizza. E massas, né? As massas sempre As massas também, né? É verdade, Jundiaí que é um reduto de italianos muito forte. Nossa, muito. E a gente tem excelentes casas de massa aí, como a Mandiari. Você conhece a Mandiari lá do Mercadão? Claro que conheço. O Mandiari realmente faz coisas excelentes, gastronomia de primeira, com qualidade, né? Que eu acho que é o mais importante, sempre pensando na nutrição aí das pessoas e aquele sabor que só eles sabem fazer, né? Não tem dúvida. Olha, o nosso risotinho tá quase no ponto, Diego. Mostra aqui pro pessoal. Essa goma que o arroz Carnaroli vai formando, olha, é a goma própria do risoto. A gente pode dar uma abusadinha para que esses aromas fiquem mais intensos aqui do limão siciliano. Um sumo do limão siciliano vai fazer uma diferença no lugar daquele toque ácido do vinho branco. Ao invés da gente colocar substituindo o vinho branco, a gente vai colocou o sumo do limão siciliano. Ah, que interessante. Nesse ponto ele já está com queijo brie e a gente vai aveludar agora com essa colher de sopa de manteiga, uma porção bem generosa de manteiga em estado cremoso, né? Esse estado que a gente chama estado de pomada, né? E aqui vai dar aquela aveludada no risoto. Ele está quase no ponto. Então essa manteiga faz com que ele ganhe os aromas da manteiga, faz com que ele ganhe essa cremosidade e também vai dar um toque de brilho, exatamente isso. A luz ressalta os olhos do risoto quando ele tem uma bela de uma manteiga que vem aí da gastronomia francesa, mas que os italianos não conseguiram ficar fora. Não. Você sabe, como tudo com manteiga, viu? Ficou seco. Nossa, muito. A manteiga, na minha gastronomia, ela faz parte também em alguns pratos que a gente não pode abrir mão. Olha, o risoto tá quase no ponto, ele já tá com o queijo brie, tá faltando pouquinha coisa pra gente chegar realmente nesse ponto ideal do risoto, experimentar esse prato para ver se ficou realmente uma delícia. Você que gosta de interagir com a gente, entre em contato com o e-mail chefefernandopaes@gmail.com, dando as ideias para a gente poder trabalhar
também com um pouco da sua gastronomia aí de casa. Entre em contato com a gente, faça um molho de pimenta legal, tem uma receita de bolo diferente. É só você entrar em contato que a gente vai te acessar. E também através do nosso Facebook, né? Como é que é, Lucas? Chefe Fernando Paes. Isso aí. No Facebook acompanha a gente lá também. O Lucas e o Gabriel vão dar esse retorno para vocês. Olha, o risoto tá quase no ponto. Lá na Itália a gente fala assim, em mexer em 8, que é justamente para não grudar no fundo da panela e para essa goma ficar intensa. Chegou o momento da gente colocar os damascos e também as amêndoas, que vão fazer uma diferença total. E aquele teinha que tece no risoto é com, ó, queijo parmesão. Um queijo parmesão de boa procedência, uma quantidade também bastante generosa, que vai fazer a diferença nesse risoto. E agora a gente vai só... Eu acho que telespectador para experimentar tem bastante, né? Com certeza, eu já tô aqui, olha, salivando. Olha, tem gente que chegou aqui atrasado, mas veio para comer esse risoto com damasco e amêndoa. O Gabriel tá aí de olho, o Lucas tá aí. Já mandaram um abraço pro David que não pôde vir, mas que vão levar um pratinho pro David que tá ali em cima. É isso mesmo? Então tá bom, olha, o risoto tá quase no pronto. Eu vou montar o prato e experimentar para ver se realmente tá uma delícia. Vamos então para a montagem do prato. Bom, o nosso risoto tá pronto, decoraçãozinha básica aí, um damasquinho com amêndoas, tá? O tomatinho cereja só para dar uma leve cor vermelha. E eu vou passar pro nosso convidado experimentar esse risoto, ele que tem um paladar aí bastante importante. Vamos lá, Anderson, então. Eu queria agradecer de você ter vindo e mandar um abraço pro pessoal da nossa aí co-irmã TV Educativa, e a gente tem assim um carinho muito grande pelo Thiago, pela Cláudia, pelo pessoal que trabalha lá todo, enfim, o Cinegras, o pessoal de produção, de edição, enfim, desde o motorista até o superintendente. Eu que agradeço poder estar aqui com vocês, o programa tá incrível mesmo. E obrigado dessa oportunidade, agradecer também o pessoal da TV que deixou eu vir aqui, né? E realmente somos todos amigos, né? Todo mundo junto. E um dia você vai lá cozinhar pra gente. Com certeza. No meu programa. Vou experimentar aqui, né? Olha, chegamos ao final de mais um Estúdio Gourmet com essa receitinha fácil. A semana que vem, salada fatuche e também o nosso tabule, que tá engatilhado aí, pepino, cebola, enfim, os ingredientes lá do Pirana. Até um próximo Estúdio Gourmet, sempre sábado inédito às 19 horas, canal 25 da NET. O que você achou? Perfeito, sensacional. Muito bom, vamos lá provar. Ó, risotinho, toque de limão siciliano, amêndoas e damasco. Vamos ver? Bom, hein? Ó. Acertou. Um cheiro. Até.